Olá, meus amigos. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Miller. Eu sou consultor de empresas e atuo no segmento de gestão, planejamento estratégico, marketing e vendas. E desde 2019, a convite do SESF, do Sindicato das Funerárias aqui do Rio Grande do Sul, eu faço parte também desse segmento funerário. E aconteceu uma coisa, uma curiosidade. Como eu trabalhei com multinacionais durante quase 10 anos, através de consultoria e treinamento, nós desenvolvemos um hábito dentro de cada segmento que nós trabalhamos como consultor, de procurar tentar enxergar o futuro. Como é que é enxergar o futuro? A gente olhar o que as novas gerações estão consumindo para ver como o nosso produto ou o nosso serviço se adequa à necessidade, o que nós podemos fazer de novos produtos ou serviços que as novas gerações vão consumir. Então, a gente acaba criando uma cultura, um hábito de todo segmento que nós entramos fazer essa leitura. E no segmento do luto não foi diferente. No segmento funerário eu acabei fazendo pesquisas, reuniões com pessoas que não são ligadas ao segmento para poder entender qual é o futuro do segmento funerário. E para minha surpresa, eu tive uma leitura muito bacana. Porém, essa leitura, ela necessita, para a execução dessa leitura, a quebra de alguns paradigmas do segmento funerário, que na maioria das vezes são funerárias, empresas que estão no mercado há muitos anos, empresas que passaram do vô para o pai, do pai para o filho, e muito pouco dessas empresas, elas se modernizaram, elas continuam ainda naquela administração antiga, naquele modelo de administração antiga. E até, inclusive, na própria palestra a gente falou qual é a diferença de administração e gestão, ou seja, administração tu usa as ferramentas mais antigas para administrar uma empresa, enquanto o gestor, a gestão da empresa, o gestor, ele utiliza ferramentas modernas para gerir uma empresa. O gestor, ele entende que o maior lucro da empresa vem da soma da excelência de todos os segmentos, do estoque, do financeiro, do comercial, da gestão de pessoas, do marketing, ou seja, ele precisa gradativamente buscar excelência em todos os setores, enquanto a administração, os administradores, eles priorizam o comercial e o financeiro. Então, no segmento funerário, nós temos o que, de uma forma mais irônica, nós falamos das funerárias Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim, ou seja, aquelas funerárias que não se atualizaram, não buscaram o conhecimento das novas ferramentas do mercado. Então, isso a gente fala muito relacionado à gestão, mas o segmento funerário em si, ele vai passar por uma mudança muito grande, uma quebra de paradigma muito grande. E isso não é o Alexandre que está falando, isso são as novas gerações que já estão solicitando essas demandas, e algumas empresas, algumas funerárias, algumas empresas do segmento do luto no Brasil já estão se adequando, falando essas linguagens e tendo muito sucesso. Embora muitas pessoas não acreditem, muitos empresários não acreditem. Quando eles enxergam essas mudanças, eles comentam: aqui, Alexandre, na minha região isso não vai acontecer. Aqui na minha cidade isso não acontece. Aqui na minha população eles não permitem. Então, meus amigos, eu quero aproveitar esse espaço no YouTube para poder prolongar um pouquinho mais essa palestra, porque foi uma palestra de 40 minutos, 45 minutos, e aqui daqui a pouco eu posso explicar de uma maneira mais tranquila, mais talvez até um pouquinho mais longa, para quais são essas mudanças e principalmente por que elas estão acontecendo. Então, meus amigos, o que acontece basicamente, e um fator que para mim foi o marco dessas mudanças, se chama Padre Marcelo Rossi, que lá em meados dos anos 2000, o Padre Marcelo Rossi, quem se lembra dos seus cultos, quando ele fazia suas missas de uma maneira maravilhosa, onde ele reunia milhões de pessoas para ouvir as suas palavras, para cantar, para se divertir, para se motivarem através
do padre Marcelo Rossi pregando a palavra de Jesus, a palavra de Deus. E, meus amigos, lembrem que eu não estou falando de religião, nem estou falando de crença. Eu estou falando da forma de se comunicar, onde o padre Marcelo Rossi, nos seus cultos, tinha uma população gigantesca e diversificada. Eram crianças, eram jovens, eram adultos, eram idosos, enfim, era gente de todas as classes sociais, eram gente de todas as idades. Impressionante como que as pessoas gostavam de ver o culto do padre Marcelo Rossi. As pessoas saíram motivadas, eram cultos em que ele cantava, em que ele pregava a palavra de uma forma muito energizante, onde as pessoas tinham reflexão e se energizavam e se motivavam para começar as semanas. Aquilo dava força para aquelas pessoas que estavam assistindo. E infelizmente todo mundo sabe que o padre Marcelo Rossi passou por um processo complicado de depressão, onde ele emagreceu, ele engordou, enfim. Poucas pessoas sabem o motivo real disso. E nós acreditamos que parte dessa motivação, dessa depressão, foi gerada em função da Igreja Católica ter sugerido que ele não mais executasse aqueles cultos daquela forma, porque a Igreja Católica ela tinha um padrão que deveria ser seguido por todos os padres. E dessa forma, o padre Marcelo Rossi, ele não podendo mais exercer aquela sua função da sua maneira, ele foi impedido de continuar seus cultos, e isso fez com que motivasse a geração dele. E as outras crenças, as outras religiões, enfim, elas entenderam o que a população queria. Que aquelas missas, aqueles cultos, naquele padrão conservador, ele atingia uma determinada minoria de pessoas, hoje minoria. E que as pessoas realmente elas queriam uma palavra de motivação, elas queriam a divulgação de uma outra forma. E nisso as outras igrejas começaram a fazer os cultos semelhantes ao que era o do padre Marcelo Rossi, com muita motivação, com muita energização, falando palavras da modernidade, aceitando vários tipos de públicos, enfim. E nisso, nesse processo que vai aí 20 anos no mínimo, a Igreja Católica perdeu muitos adeptos, e nisso as outras igrejas foram ganhando seguidores, enfim, ganhando novos adeptos. E nisso a Igreja Católica ela perdeu o seu faturamento, os seus recursos de forma considerável. E a Igreja Católica ela resolveu fazer uma mudança drástica na sua composição, coisa que em 3.000 anos poucas vezes a gente tinha visto isso, que foi a mudança de Papa. Até então o Papa Bento era um Papa pouco carismático, um Papa muito recluso, e precisava recuperar a imagem da igreja, e por isso foi colocado um Papa que é carismático, um Papa popular, um Papa que abraça as pessoas, um Papa que recebe todo mundo, um Papa que gosta de futebol, enfim, um Papa do povo, para tentar recuperar a imagem da igreja. E foi permitido também os cultos como eram feitos do padre Marcelo Rossi, e com isso outros padres, enfim, se destacaram fazendo esse mesmo trabalho. E o padre Marcelo Rossi, infelizmente, o culto dele continua sendo excelente, porém não mais com aquele brilho que ele tinha antigamente. E nisso se deflagrou a grande mudança no segmento funerário. Porque as novas gerações, elas não cultuam mais o sofrimento como as gerações que estão, a geração que está indo embora, que é uma geração que cultuava o sofrimento. As novas gerações não querem cultuar o sofrimento. As novas gerações, elas querem ser felizes. As novas gerações, diferente dos antigos, que trabalhavam a vida inteira para ter bens, as novas gerações não querem ter bens, elas querem ser felizes. As novas gerações, pode gostar ou não gostar, o fato é esse, né? As novas gerações, elas querem ser felizes. As antigas gerações, eles trabalhavam no final da vida, quando se aposentasse, curtir a vida, aproveitar. Porém, quando a pessoa naquela época com 65 já era considerada velha, diferente de hoje em dia, que 65 anos a pessoa é nova ainda,
A pessoa com 65 anos, quando naquela época, quando se aposentava, ela já estava com a saúde muito debilitada, ou seja, ela praticamente não aproveitava. E durante toda a vida ela trabalhava para ter bens. Hoje, as pessoas têm um ponto de referência onde elas querem chegar, porém, o importante não é somente quando eu chegar lá. O importante é eu aproveitar o caminho. Cada conquista, degrauzinho que a gente vem subindo, a gente aproveita a vida. E assim a gente vai curtindo. Uma das características que é bem marcante nesse processo de mudança, desses novos hábitos de consumo, que a gente pode citar, são os crematórios, que ano após ano eles vêm ganhando maior adeptos da cremação do que do sepultamento. E se a gente for olhar o sepultamento, ele é um símbolo do sofrimento, onde tu tem cemitérios com milhares de sepulturas, em que as pessoas vão frequentemente nos túmulos orar pelos falecidos por um corpo que está somente o corpo presente ali, e de uma certa forma isso é resgatar o sofrimento. A cremação, as pessoas têm o entendimento em que no momento que o corpo é cremado, as dores, o sofrimento, a tristeza vão com o corpo. A partir daquele momento da cremação, ficam-se as boas lembranças do meu ente querido que está partindo, que partiu. E a partir disso eu quero ser feliz, lembrando de tudo que nós passamos juntos, de todas as histórias, e não o sofrimento da perda. Então a gente precisa valorizar as boas lembranças. Inclusive, os cemitérios que entenderam essa mudança, eles não estão mais praticando o nome cemitério, e sim eles estão mudando o nome para memorial. E para quem conhece, quem viaja, percebe que o memorial hoje é um ambiente extremamente tranquilo, harmonioso, com paisagismo lindo, que transmite uma paz de espírito fantástico, que nem de perto lembra os cemitérios de antigamente. Para quê? Para exatamente esses momentos serem os momentos não que geram sofrimento e uma dor da perda, mas que esses momentos reflitam e tragam as boas lembranças da vida enquanto essa pessoa, o ente querido, esteve próximo da gente. Então, gente, a grande mudança no segmento funerário é essa. O público, as novas gerações que estão consumindo, eles não querem mais a dor e o sofrimento dos funerais, dos velórios, como nós até então conhecemos. Eles querem uma mudança. E essa mudança que vai acontecer, e já está acontecendo, ela vai construir uma nova percepção na sociedade em relação aos profissionais que trabalham com a cerimônia do luto. Esse novo modelo de cerimônia vai fazer com que as pessoas não tenham mais o preconceito do luto, e se enxerguem os profissionais de uma outra forma, com muito mais respeito, e não como em muitos casos acontece, com desprezo. Então, a mudança do segmento funerário é um fato. Muitas empresas no Brasil inteiro já entenderam essa mudança, estão mudando, estão tendo sucesso, estão construindo uma nova história para o segmento do luto. E vocês devem perceber que muitas vezes aqui nessa conversa, nesse bate-papo, eu estou usando outros termos. Exatamente isso, meus amigos. O novo momento do segmento funerário faz com que a gente comece a mudar esses termos. Os termos antigos que remetem a dor e sofrimento, eles vão gradativamente serem esquecidos. Então hoje, nós não nos referimos ao cemitério como antigamente. Hoje nós falamos em memorial. O velório, o funeral, nós nos referimos como uma cerimônia do luto. Os agentes funerais são chamados hoje de agentes de acolhimento. Então os termos vão se modificar e a sociedade vai entender que a cerimônia do luto, ele é um evento. A cerimônia do luto, como tu tem batizado, aniversário, casamento, festa de aniversário, a cerimônia do luto, ele precisa ser tratado sim como um evento. E como um evento,
ele é o mais importante de todos, porque é o último evento, é a última homenagem que nós prestaremos àquela pessoa. Depois dessa homenagem, não teremos uma segunda chance. Então, como um evento, as funerárias, elas precisam tratar esse momento como um evento. Elas precisam ter no seu portfólio de serviços a possibilidade de oferecer para os clientes que desejarem esta última homenagem no formato de evento. E qual é esse formato? A cerimônia do luto, ela é dividida em 3 partes. A despedida, que a despedida ela é o padrão que normalmente se segue, ou seja, fazemos o atendimento, fazemos a remoção do corpo, fazemos a preparação do corpo, fazemos a tanato, fazemos a ornamentação, verificado a capela ou o espaço de homenagens, onde será realizada a despedida, com as coroas, com os mantos, enfim, todo esse conjunto nós chamamos de despedida. Todo o evento, independente de qual tamanho seja, ele tem, e é extremamente importante, quando não se tem e reclama, é a parte da alimentação, é a parte da refeição, onde nós oferecemos aos familiares, aos amigos, um banquete com suco, possibilidade de suco, cafés, leite, salgados, doces, em que ele vai ser destinado para 20, 30, 50 pessoas, conforme o nosso cliente assim desejar que seja a cerimônia. Então é extremamente importante oferecer um banquete para os familiares e amigos. Nesse momento, muita gente, que é aquelas pessoas que não querem mudar, arranja uma desculpa dizendo que não pode, que não dá, que não permite. Hoje, a maioria das funerárias, eles estão investindo no seu espaço de homenagens, ou seja, não se fala nem mais em capela, se fala em espaço para homenagens, onde é realizada a cerimônia do luto e ali o ambiente de despedida, onde nesse ambiente de despedida nós oferecemos um banquete. E no final da cerimônia do luto, nós realizamos a homenagem, que é o momento especial, o momento feito para o homenageado, para o ente querido que se despede da família. A homenagem é composta pelo cerimonialista, onde ele vai proferir algumas palavras para o homenageado. Vai ser colocado alguns elementos para esteticamente deixarem a cerimônia do luto mais bonita, como a soltura de pombos, a soltura de balões, a chuva de pétalas, enfim, esses elementos. E o mais importante, elementos que tragam as boas lembranças do homenageado. Ou seja, a cerimônia do luto, ela não é um padrão. A cerimônia do luto, ela tem que ser feita customizada de acordo com a vida daquela pessoa. Nós queremos amenizar a dor e o sofrimento da perda e, através disso, no ambiente da cerimônia do luto, trazer elementos que tragam essas boas lembranças aos amigos e familiares. Um exemplo disso, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos, infelizmente, agora em 2022, nós perdemos um jornalista, um colunista, um escritor brilhante, que faleceu aos 60 anos, deixou a esposa e um filho, que é o Davi Coimbra, que era uma pessoa muito carismática, enfim, amigo de muitas pessoas. E ele faleceu e no velório, na cerimônia do luto dele, foi colocado uma chopeira e um garçom servindo chopp para os amigos e familiares. Isso, meus amigos, é uma homenagem. Isso é uma homenagem fantástica. Isso trouxe as boas lembranças. As pessoas chegavam chorando, chegavam tristes, e quando viam a chopeira, elas abriam um sorriso. Então, o objetivo das funerárias na cerimônia do luto, na homenagem ao ente querido, é trazer um sorriso no rosto, através das boas lembranças, independente de quanto tempo de vida
aquela pessoa teve entre nós, ele trouxe muitas coisas boas. E essas coisas boas que devem ser valorizadas. E não a perda, necessariamente, porque o momento já é de tristeza. Então, amenizar a dor e o sofrimento é propor, dentro do ambiente, elementos que a gente consiga amenizar esse sofrimento e trazer um sorriso. E a partir desse chope da cerimônia do luto do Davi Coimbra, quantas histórias os amigos não resgataram naquele momento de despedida? O quanto Davi Coimbra não estava feliz e rindo com seus amigos e familiares contando essas histórias. Isso com certeza amenizou a dor e o sofrimento das pessoas que ali estavam. Meu amigo Sindival, do grupo Sincef da cidade de Araraquara, ele me comenta: Alexandre, a senhora que está partindo, ela tinha o hábito, o rito de fazer todo domingo um cafezinho preto com um bolo de fubá e juntar os filhos. Então, o que nós vamos fazer na homenagem para essa senhora? Nós vamos fazer um cafezinho com um bolo de luto e entregar para os familiares. E isso num detalhe, numa louça antiga, que era o que ela gostava de fazer. Então, a mudança do segmento funerário, ela é fato. Deixou de ser futuro porque a mudança já começou a acontecer. Como eu falei, algumas empresas não aceitam, umas empresas não acreditam, enfim, faz parte. Entretanto, a gente se apega, sim, a essas empresas que perceberam as mudanças e já estão fazendo elas acontecerem. E o resultado é extremamente positivo. Em muitas cidades, a própria população não se refere mais como velório nem funeral. Em muitas cidades, nem as mídias falam em velório e funeral. É muito de homenagem, é despedida, é cerimônia. Não se fala mais em defunto, em corpo, se fala em homenageado. Então a mudança ela é drástica, ela é quebra de um paradigma. Aqueles diretores, gerentes funerários que continuam pensando e numa zona de conforto, achando que não vai acontecer a mudança, cuidado. Empresas tradicionais com 30, 40 anos estão cada vez menos pegando mais serviços, conquistando mais clientes e perdendo para funerárias que estão vindo com uma proposta nova. Inclusive essas funerárias que já entenderam o modelo novo de negócios, elas entenderam também que se elas têm um modelo de gestão eficiente, elas podem multiplicar conforme o perímetro de atuação, ou seja, eu posso montar uma funerária na cidade aqui do lado e assim por diante abrir como se fosse uma franquia. Várias funerárias com modelo de negócio muito mais atraente do que aquelas que vêm fazendo um modelo conservador de entrega do serviço do luto. Aproveito também aqui a oportunidade para mandar um grande abraço para o meu amigo Gleibinho Amorim, de Recife, que é junto com o Sindival, junto com o meu amigo Everton, de Bagé, Rio Grande do Sul, são profissionais que estão fazendo um movimento de agregar valor ao segmento. Um abraço também para as urnas Rigon, para o Leandro, para o Leonardo, para o Leomar, que também estão fazendo um trabalho de diferenciação. Então, nós somos poucos, um exército pequeno, porém que nós estamos no caminho certo. E isso quem fala não são os empresários. Quem fala, quem dita esse ritmo são as novas gerações. E isso a gente precisa entender essa mudança e começar a amenizar a dor e o sofrimento através das boas lembranças. Esse é o nosso tema, essa é a nossa missão. Amenizar a dor e o sofrimento, trazendo as boas lembranças para a cerimônia do luto, para o homenageado, em prol das famílias e dos amigos. Certo, meus amigos? Esse é o futuro do segmento funerário e 2023 promete, nós vamos ter um sucesso e com certeza muitas funerárias vão aderir. Quem quiser, o empresário, o diretor funerário que quiser saber mais a respeito, quiser trocar uma ideia a respeito de treinamento, a respeito de consultoria, pode entrar em contato através do meu WhatsApp, 51 992 668169, Alexandre Miller, estou à disposição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.